Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No movimentado coração da cidade de Nova York, onde os arranha-céus refletem a luz do sol e a cidade nunca dorme, vivia Richard Whitmore, um homem cuja riqueza e prestígio chamavam a atenção. Aos 52 anos, Richard possuía vários negócios de sucesso e era conhecido por suas generosas doações a diversas instituições de caridade. Mas por trás do terno impecavelmente cortado e do sucesso financeiro, escondia-se um homem frágil. Um acidente ocorrido 15 anos antes o paralisara da cintura para baixo. Sua vida, embora luxuosa, era repleta de dependências, cuidadores domiciliares, assistentes e empregados domésticos, muitos dos quais temiam cada movimento seu. Naquela manhã, a luz dourada do amanhecer refletia em sua piscina privativa na cobertura, criando uma ilusão de serenidade. Mas a aparente calma daquela cobertura dourada era apenas uma ilusão. Em uma cidade onde todos se importam mais com as aparências do que com as ações, uma única decisão, um único momento de coragem mudaria tudo. E naquele dia, ninguém ainda sabia que não seria a riqueza ou prestígio que salvaria Ricardo, mas a coragem inesperada de uma mulher simples e discreta. O sol da manhã banhava a cobertura de Richard Whitmore com uma luz dourada, iluminando os luxuosos móveis e obras de arte que registravam seu sucesso. Apesar da deficiência, Richard adorava começar o dia relaxando na piscina da cobertura. Sentado em sua cadeira de rodas motorizada, ele admirava a vista espetacular do rio cintilante que cortava a cidade, respirando o ar fresco e refletindo sobre seus planos para o dia. Naquele dia, ele decidiu experimentar uma nova maneira de aproveitar a água, apesar da sua condição. Seu assistente Mark o estava ajudando a instalar um cinto de segurança que deveria mantê-lo estável na borda da piscina. Tudo parecia perfeito. No entanto, a vida é imprevisível. Quando Richard se inclinou ligeiramente para tocar a água, o mecanismo em sua cadeira de rodas falhou repentinamente. A cadeira tombou, jogando Richard na piscina. A superfície da água fechou-se sobre ele com um baque, e ele imediatamente começou a entrar em pânico. Seu corpo, paralisado da cintura para baixo, lutava com dificuldade. Cada movimento parecia inútil. O medo puro tomou conta de seu peito. Ele não tinha chance de se salvar. Ao redor da piscina, a equipe congelou. Os assistentes, paralisados pela ansiedade e incerteza, murmuravam instruções contraditórias. Ninguém ousava se mexer, com medo de errar ou se colocar em perigo. O tempo parecia se esticar, e cada segundo acentuava o desespero de Richard. Mas a poucos metros de distância, na lavanderia ao lado, Lila Thompson ouviu o som de água e gritos abafados. Como governanta experiente e perspicaz, ela soube imediatamente que algo estava errado. Sem hesitar, largou a vassoura com o coração disparado e correu em direção à piscina. Foi o início de um momento que mudaria a vida de todos naquela cobertura, um momento em que a ação falaria mais alto que o medo, e a coragem de uma pessoa significaria a diferença entre a vida e a morte. Ao redor da piscina, um caos silencioso tomava forma. Os assistentes de Richard permaneciam imóveis, observando seu empregador se debater na água com um terror mudo. Mark, seu assistente pessoal, tremia, incapaz de tomar uma decisão. Eu não sei o que fazer, gaguejou com as mãos agarrando a borda da cadeira de rodas abandonada. Os outros funcionários murmuravam entre si, cada um tentando se esquivar da responsabilidade. Alguns tentavam pedir ajuda, mas hesitavam em deixar seus cargos por medo de fazer algo errado. O medo do fracasso e a rigidez das estruturas de papéis paralisavam qualquer iniciativa. Enquanto isso, Richard começava a sentir exaustão. Seu corpo encharcado e paralisado enfraquecia rapidamente e cada segundo passado na água era uma luta para respirar. Sua voz se elevava, mas seus gritos se perdiam no luxo silencioso da cobertura. À medida que o pânico se instalava, uma presença diferente se fez sentir. Lila Thompson, a governanta, apareceu na porta da lavanderia. Aos 50 e poucos anos, ela nunca havia ocupado um cargo de prestígio, mas sua experiência e determinação a tornavam extremamente eficaz em situações críticas. Lila já havia presenciado situações urgentes o suficiente em sua vida para saber que esperar podia custar caro. Sem pensar nas consequências ou na própria segurança, ela agarrou uma corda de segurança instalada perto da piscina, projetada para brincadeiras aquáticas. Com os olhos fixos em Richard, ela deu um passo de cada vez em direção à água. O medo nos olhos dos espectadores contrastava com a determinação de Lila. "Vou tirá-lo daqui", sussurrou para si mesma, enquanto os outros permaneciam ali impotentes.
Foi nesse momento que uma coragem simples e prática começou a romper a paralisia coletiva. Lila, humilde mas resoluta, mostraria que diante do perigo, a ação valia mais que o medo, e que uma única pessoa poderia mudar o curso de uma tragédia iminente. Lila foi até a beira da piscina, com as mãos trêmulas, mas determinada. A visão diante dela era aterrorizante. Richard, paralisado da cintura para baixo, lutava para manter a cabeça acima da água. Cada movimento era um esforço monumental, e a angústia do homem era evidente em seus olhos arregalados. Sem hesitar, Lila agarrou a corda de segurança e a jogou em direção a Richard. Seus braços estavam tensos, seus músculos tensos, mas ela não recuou diante do desafio. "Segure isso!" gritou ela, sua voz firme cortando o tumulto silencioso da cobertura. Richard agarrou a corda com uma mistura de alívio e pânico. Enquanto os outros funcionários permaneciam paralisados, Lila deu um passo corajoso para dentro da água. O frio chocante a envolveu, mas ela continuou se movendo, cada movimento calculado para manter o equilíbrio. Sua experiência e força interior superaram o medo natural que paralisaria qualquer outra pessoa. Richard começou a se acalmar um pouco ao sentir o apoio da corda e de Lila. "Você vai me tirar daqui?" perguntou ele, ofegante, quase incrédulo. Lila assentiu sem dizer nada, concentrada em sua tarefa. Ela sabia que cada segundo contava. Com uma precisão impressionante, ela guiou Richard até a borda da piscina. Seu corpo estava encharcado, exausto pelo esforço, mas ela continuou, ignorando o cansaço. Cada movimento exigia coordenação perfeita, e cada respiração parecia suspensa no tempo. Os espectadores, chocados e envergonhados, assistiram sem intervir. Lila, sozinha diante da emergência, demonstrou que a determinação pode superar o medo, e que até mesmo uma humilde e discreta faxineira pode realizar um ato heróico quando outros permanecem paralisados pela hesitação. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Lila conseguiu puxar Richard para mais perto da borda. Ele ainda tremia, mas estava fora de perigo imediato. Ofegante, Lila enxugou a água do rosto e olhou para os espectadores imóveis. Naquele momento de silêncio, ficou claro quem realmente havia salvado Richard Whitmore naquele dia. Lila não perdeu tempo. Com um esforço incrível, agarrou Richard pelos braços e começou a puxá-lo em direção à borda da piscina. A água encharcava suas roupas e dificultava qualquer movimento, mas ela persistiu, com todos os músculos tensos. As mãos segurando firmemente o cinto de flutuação que havia prendido em Richard. Richard, exausto e ofegante, sentiu o pânico se dissipar lentamente. Cada centímetro que avançava em direção à borda era uma vitória. Ele compreendeu então a gravidade da situação. Se Lila não tivesse intervindo, ele teria afundado sem que ninguém ousasse agir. Culpa misturada com gratidão cresceu dentro dele, uma mistura ardente de emoções que ele nunca havia sentido antes. Ao redor da piscina, os assistentes e o restante da equipe permaneciam paralisados, incapazes de se mover. A imobilidade deles contrastava fortemente com a força e a determinação de Lila. Ela os encarou com um olhar intenso, quase acusador. "Vocês podem ficar aqui se quiserem, mas eu não vou esperar que outra pessoa haja." Com o último esforço, Lila colocou Richard na beira da piscina. Ele deitou-se ofegante, tremendo por inteiro. Lila, sem fôlego e encharcada, permaneceu ao seu lado, certificando-se de que ele recuperasse a consciência e respirasse normalmente. O silêncio pesado da cobertura era quebrado apenas pelo som constante da respiração de Richard e da água pingando de seus cabelos e roupas. Richard olhou para Lila, com lágrimas ameaçando cair. Você me salvou", sussurrou ele, com a voz fraca, mas cheia de gratidão. Lila balançou a cabeça modestamente. "Eu só fiz o que tinha que fazer", respondeu ela, sabendo que suas palavras não conseguiriam expressar a intensidade da ação que acabará de realizar. Pela primeira vez, Richard percebeu que o verdadeiro valor de uma pessoa não era medido por sua riqueza, título ou posição social, mas por sua coragem e disposição para agir quando todos hesitavam. Esse momento mudaria não apenas sua percepção dos outros, mas também sua própria vida. Richard estava deitado à beira da piscina, com o coração ainda batendo forte, tentando recuperar o fôlego. Cada respiração era um lembrete gritante do que ele quase perderá. Seus olhos pousaram em Lila, ainda encharcada, com o rosto corado, mas iluminado por uma determinação serena. "Obrigado. Muito obrigado", Lila disse Richard, com a voz mais firme dessa vez, as emoções finalmente transbordando. Você arriscou sua vida por mim." Lila balançou a cabeça humildemente. "Eu só fiz o que ninguém mais ousou fazer. Você precisava de ajuda, e alguém tinha que agir."
Seus olhos, embora calmos, refletiam uma força silenciosa que Richard nunca vira antes. Ao redor da piscina, os outros funcionários permaneciam em silêncio, envergonhados. Seus murmúrios de pânico e hesitações pareciam agora inúteis diante do ato de bravura que acabavam de testemunhar. Richard, ainda trêmulo, mas lúcido, percebeu que nunca havia realmente apreciado certas pessoas em sua casa. A lealdade delas nunca fora demonstrada quando mais importava. Eu pensei que deveríamos esperar por ajuda. Mark, o assistente pessoal, gaguejou, incapaz de encarar Richard. Richard ergueu a mão para interrompê-lo. Não se tratava de esperar. Tratava-se de agir. E todos vocês esperaram. Lila agiu. O poder e a sinceridade de suas palavras preencheram a sala. Cada sílaba parecia gravar uma lição na mente de todos. Richard percebeu então que Lila personificava um valor que dinheiro algum poderia comprar: coragem diante de uma emergência, a capacidade de superar o medo e a determinação de agir pelos outros. Sentiu uma mistura de gratidão e humildade invadi-lo. Pela primeira vez em anos, percebeu que seus assistentes não eram indispensáveis, mas que pessoas como Lila, autênticas e corajosas, eram inestimáveis. Naquele momento de silêncio cheio de emoção, Richard percebeu que a vida lhe havia ensinado uma lição crucial. A verdadeira grandeza muitas vezes está onde você menos espera, e que o heroísmo pode emergir da pessoa mais humilde e modesta. A noite caía na cobertura de Richard Whitmore. A luz alaranjada do sol poente refletia nas janelas e na piscina ainda úmida, criando uma atmosfera quase surreal. Richard, enrolado em uma toalha, sentou-se na beira da piscina, contemplando a água calma. Seu coração ainda batia acelerado, mas uma nova clareza brilhava em sua mente. Ele se lembrou da cena, todos os seus assistentes paralisados pelo medo e Lila, sozinha, corajosa e determinada. Uma raiva suave, porém firme, cresceu dentro dele contra aqueles que haviam deixado o medo prevalecer sobre o dever. Mas essa raiva era acompanhada de imensa gratidão por Lila, cujas ações transcenderam hierarquia, riqueza e títulos. O telefone de Richard tocou. Era seu advogado, mas ele não atendeu imediatamente. Estava ocupado demais pensando. Pela primeira vez em anos, ele se perguntou se seu tratamento aos funcionários havia sido justo. Quanto talento, coragem e dedicação haviam sido ignorados simplesmente porque não estavam nos empregos certos. Richard então chamou Lila para perto de si. Sente-se, Lila. Precisamos conversar. Ela se aproximou, um pouco intimidada, mas ainda calma e ereta. Richard a olhou diretamente nos olhos. Quero que saiba que nunca vou te esquecer. Você salvou minha vida hoje. Você merece mais do que apenas um obrigado. Lila balançou a cabeça modestamente. Eu não quero nada. Só cumpri meu dever. Mas Richard insistiu. Não, Lila. Você mostrou a todos aqui o que coragem e ação realmente significam. A partir de hoje, você não terá apenas o meu reconhecimento, mas também um papel real na minha casa e na minha vida. Você merece ser reconhecida pelo seu valor. Ele então começou a tomar decisões concretas, um aumento salarial, maior responsabilidade na gestão de pessoal e, acima de tudo, a criação de um programa de treinamento para que todos os funcionários soubessem como agir eficazmente em caso de emergência. Richard não queria que ninguém mais ficasse paralisado pelo medo, como seus assistentes ficaram naquele dia. Lila, sempre humilde, aceitou com um leve sorriso. Mas Richard sabia que aquele sorriso escondia o orgulho silencioso de uma mulher que acabará de mostrar a todos que a verdadeira força não se mede pela posição social, mas pela vontade de agir quando tudo parece perdido. Os dias que se seguiram ao incidente da piscina foram transformadores para Richard Whitmore. Cada vez que via Lila, lembrava-se da coragem que ela demonstrara e da determinação com que agira quando todos hesitavam. Essa reflexão o levou a reavaliar não apenas sua equipe, mas também sua própria visão de vida e liderança. Lila se tornou um exemplo vivo para toda a equipe. Os funcionários, ainda afetados pela inação, começaram a refletir sobre suas próprias responsabilidades. O olhar de Richard agora era mais atento, mas também mais exigente. Ele queria incentivar a iniciativa, a coragem e a proatividade, em vez da simples obediência. Certa manhã, durante um encontro informal na sala de estar da cobertura, Richard falou: Hoje, quero agradecer publicamente a Lila. Não apenas pelo que ela fez por mim, mas pelo que ela representa: determinação, audácia e responsabilidade. Vocês precisam entender que a coragem não tem título, não tem rótulo. Ela se manifesta quando ninguém mais ousa agir. Os funcionários, comovidos e um pouco constrangidos, assentiram. Alguns murmuraram desculpas pela inação passada, outros sorriram timidamente inspirados pela lição.
Lila, por sua vez, manteve-se modesta, mas uma centelha de orgulho brilhou em seus olhos. Ela sabia que essa mudança influenciaria profundamente a maneira como a empresa operava. Richard implementou novas diretrizes. Todos os funcionários deveriam passar por treinamento de primeiros socorros e aprender a reagir rapidamente em emergências. Ele não queria que ninguém ficasse paralisado pelo medo, como seus assistentes. Lila supervisionaria o programa, não como chefe, mas como mentora e um exemplo vivo de coragem e responsabilidade. Com o passar das semanas, Richard sentiu uma mudança sutil, porém poderosa, em seu entorno. Os funcionários agora tomavam iniciativa, intervinham com discernimento e demonstravam uma confiança renovada. Tudo graças ao exemplo discreto, porém brilhante, de Lila. Richard, sentado em sua poltrona, refletia com frequência sobre o dia que poderia ter lhe custado a vida. Finalmente compreendeu que a verdadeira grandeza não reside na riqueza ou no poder, mas na capacidade de reconhecer a coragem onde ela se encontra e de cultivá-la. Naquele dia, Richard Whitmore começou a se transformar, não apenas como empregador, mas como um ser humano que entendia a importância de cada vida, cada ação e o poder inspirador daqueles que ousam agir quando todos os outros ficam parados. Nas semanas que se seguiram ao incidente, Richard Whitmore passou a pensar cada vez mais em como agradecer a Lila por seu ato heróico. Ele queria que sua gratidão fosse muito além de palavras ou um simples aumento. Ela havia arriscado a vida por ele, e isso merecia um gesto duradouro, capaz de enfatizar a importância da coragem e da humanidade. Certa manhã, Richard chamou Lila ao seu escritório. A sala, normalmente silenciosa e organizada, pareceu vibrar com uma nova energia. Richard sentou-se à sua frente e com rara sinceridade disse: Lila, você salvou a minha vida. Mas mais do que isso, você mostrou a todos aqui o que realmente significa coragem. Quero que sua ação inspire outras pessoas além destes muros. Lila, surpresa, olhou para Richard sem entender imediatamente. Senhor Whitmore, eu só fiz o que era certo. Richard sorriu suavemente. Eu sei, e é exatamente por isso que é tão poderoso. O que você fez é extraordinário, e eu quero que o mundo saiba disso. Poucos dias depois, Richard anunciou a criação de um programa especial, o Prêmio da Coragem, destinado a treinar e homenagear empregados domésticos e de empresas capazes de agir com bravura e determinação em situações críticas. Lila seria a primeira embaixadora do programa, compartilhando sua experiência e orientando o treinamento. A notícia se espalhou rapidamente entre os funcionários, conquistando admiração e respeito. Os funcionários perceberam que a coragem e a proatividade não eram mais apenas valorizadas verbalmente, mas sim incorporadas à própria cultura da casa e da empresa de Richard. Para Richard, essa iniciativa foi muito mais do que um programa de treinamento. Foi uma maneira de transformar sua gratidão pessoal em um legado duradouro. Ele queria que cada vida, mesmo a de uma pessoa humilde e quieta como Lila, fosse reconhecida por seu potencial de fazer a diferença, às vezes de forma decisiva. Lila, comovida, mas fiel à sua modéstia, continuou seu trabalho com a mesma humildade. Mas sabia que sua ação havia aberto uma porta, não apenas para ela, mas para todos aqueles que tinham medo de agir. E Richard, cada vez que a via, sentia uma mistura de gratidão e admiração, ciente de que sua vida havia sido salva não por dinheiro ou poder, mas pela bravura de uma mulher que ousara fazer o que ninguém mais ousara. Poucos meses após o incidente na piscina, Richard Whitmore começou a ver os frutos da mudança iniciada por Lila. A casa deixou de ser apenas um local de serviço e obediência. Tornou-se um espaço onde a responsabilidade, a coragem e a iniciativa eram valorizadas. Os funcionários não tinham mais medo de tomar decisões quando a situação exigia, e todos começavam a entender a importância de agir diante de emergências. Richard decidiu estender essa filosofia às suas empresas. Em todos os escritórios e filiais, ele organizou treinamentos e workshops onde Lila, humilde e inspiradora, compartilhava suas experiências. Ela se tornou uma verdadeira mentora, não para impor sua autoridade, mas para mostrar pelo exemplo o que significa agir com determinação. Certa manhã, durante uma reunião de gestão, Richard se dirigiu aos seus gerentes seniores. Por muito tempo acreditei que riqueza e poder faziam um homem. Hoje sei que não é bem assim. A verdadeira liderança vem da capacidade de agir, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando ninguém mais ousa fazê-lo. Lila nos ensinou isso. Os executivos, comovidos e inspirados, compreenderam o significado de suas palavras. Não se tratava de uma simples lição de gratidão, mas de uma verdadeira mudança na cultura corporativa.
Os valores de iniciativa, coragem e solidariedade passariam a guiar todas as decisões. Lila, quieta mas orgulhosa, observou a mudança ao seu redor. Ela havia começado salvando um homem em uma piscina, mas agora estava influenciando centenas de pessoas, mostrando que coragem e determinação podem criar um efeito dominó que vai além do indivíduo. Richard, por sua vez, sentiu sua visão de vida profundamente transformada. Ele havia aprendido que o verdadeiro valor das pessoas não é medido por seu status ou riqueza, mas por sua humanidade, sua capacidade de agir diante da adversidade e sua disposição de proteger e ajudar os outros sem esperar reconhecimento. Assim, o heroísmo de Lila não se limitou à cobertura de Richard. Tornou-se uma força inspiradora, um legado vivo que mudaria para sempre a maneira como Richard e aqueles ao seu redor viam coragem, lealdade e ação. Um ano após o incidente da piscina, a cobertura de Richard Whitmore tinha uma atmosfera diferente. Os funcionários estavam mais confiantes, mais atenciosos e mais compassivos. A coragem e a iniciativa personificadas por Lila transformaram não apenas a casa, mas também a percepção de todos sobre o valor de cada um. Richard sentou-se à janela, observando a cidade se iluminar ao anoitecer. Lembrou-se do dia em que quase perderá a vida na piscina gelada e da mulher humilde e modesta que o salvara quando ninguém mais ousara. Sorriu, sabendo que a verdadeira riqueza não se mede em dólares ou títulos, mas em atos de coragem e humanidade. Naquela noite, Richard anunciou oficialmente que Lila seria embaixadora do Prêmio Coragem, um programa que ele havia expandido para homenagear e treinar aqueles que respondem a emergências. Lila, fiel a si mesma, manteve-se modesta, não buscava glória nem reconhecimento, apenas a satisfação de ter feito a coisa certa. No entanto, o impacto de suas ações foi muito além do que ela imaginava. Funcionários contaram sua história por toda a empresa, inspirando outros a agir com bravura e responsabilidade. A vida de Richard foi salva por um ato simples, mas decisivo, e esse mesmo ato plantou uma semente de transformação nos corações de todos que testemunharam a coragem de Lila. Para Richard, Lila sempre seria mais do que apenas uma funcionária. Ela se tornará um símbolo vivo do que significa ser humano, agir sem esperar recompensa, demonstrar coragem quando ninguém mais o faz e mostrar que até as pessoas mais humildes podem mudar o curso de uma vida. E enquanto as luzes da cidade brilhavam à distância, Richard sabia que um dia, no coração de cada pessoa tocada por esta história, a coragem humilde e silenciosa de Lila continuaria a brilhar, como um farol atemporal, lembrando a todos que os heróis nem sempre usam capas, mas agem quando necessário.